Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos, virtualmente. Vamos dar início a mais um culto neste dia de adoração ao nosso Deus. Um culto, como o próprio nome já diz, o culto significa homenagear alguém. E aqui, hoje, neste dia, nós estamos homenageando a Deus, que é a Ele que pertence toda a honra e toda a glória, Então, vamos dar início a mais um culto. Saudade dos irmãos, espero revê-los em breve, já nessa semana que está chegando aí, E então, para dar início à nossa meditação de hoje, eu gostaria de falar sobre dois lados, podemos dizer assim, O lado do homem e o lado de Deus. Mas em que sentido, O que nós vamos analisar hoje? Nós vamos analisar, assim, de um modo bem simples, porque seria o estudo, para nós termos, ele é bem amplo, ele é bem prolongado, e aí nós levaríamos muito tempo hoje, mas de uma forma resumida, bem sucinta, a gente vai meditar hoje na justiça praticada pelos homens e na justiça que Deus, e a justiça de Deus, A justiça que Deus, ele tem, que ele disponibilizou a toda a humanidade. Então nós vamos comparar algumas coisas. Eu gostaria de começar fazendo uma leitura em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 35. Nós vamos ler ele todo. Eu vou lendo, os irmãos acompanham, que diz assim, Salmos 34, tá? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, nós vemos no Salmo de Davi 3 etapas, Primeiro, ele louva a Deus, porque Deus ouviu as suas angústias. Então, a primeira etapa é o louvor. Davi estava louvando a Deus aqui, por ele ter aplicado a sua justiça, ter ouvido o seu clamor, Davi estava angustiado neste momento, e ele colocou isso diante de Deus, um ensinamento para nós.
colocarmos diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas angústias, necessidades, né? E também, o terceiro item principal, ele nos exorta a confiar em Deus, né? Então, quando nós praticamos, colocando diante de Deus as nossas angústias, as nossas ansiedades, nós estamos automaticamente confiando em Deus, confiando naquilo que Ele tem preparado para nós, naquilo que Ele vai, da forma que Ele vai nos atender. E então, até mesmo o salmista, o Davi, nos exorta a confiar em Deus, né? Então, nos dias de hoje, ou acho que desde que o homem existe, desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele tem sede de justiça. Só que se nós olharmos para a justiça que o homem deseja praticar nos dias de hoje, ou desde os dias em que o homem caiu, né? Desde então, a justiça do homem é uma justiça falha, é uma justiça que não condiz com a justiça de Deus, é uma justiça para benefício próprio, muitas vezes, né? Então nós vamos ver hoje que, vou citar um exemplo, né? No mundo nós ouvimos falar que o seguinte ditado: olho por olho, dente por dente, né? Se alguém lhe ferir uma face, você devolva a esbofeteada, o soco, o xingamento pague com a mesma moeda, né? Essa é a justiça do homem. Ao ver do homem, é olho por olho, dente por dente. Levou um prejuízo, ele também quer que aquela pessoa que aplicou o prejuízo, que deu o prejuízo, seja prejudicado também de alguma forma. Então a gente pode ver que as obras dos homens, as obras do homem, né, melhor dizendo, que caminha pelos seus próprios caminhos, o leva em direção à morte. O próprio livro de Salmos, ele diz: a caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. E quando a Bíblia fala isso, ele fala, quando a Bíblia fala de morte, ela fala de separação total de Deus. Separação eterna de Deus, porque morrer sem Deus, sem ser lavado no sangue de Jesus Cristo, automaticamente está condenado a uma eternidade de separação eterna de Deus. Não terá mais acesso a Deus. Hoje, em vida, o homem ele tem a oportunidade, ele vive um livre-arbítrio, ou seja, ele tem a escolha se ele quer ir para a direita, para a esquerda, ou se ele quer olhar para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Porque a Bíblia mesmo fala que sem ele, nada do que existe, existiria, né? Então, a caminho que ao homem parece ser bom, eu gostaria de deixar um testemunho, né? Quando, por exemplo, quando um homem é roubado, ele se sente injustiçado. Quando o homem ele é ofendido, ele se sente injustiçado. Isso estou falando do ímpio, daquele que ainda não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquele que ainda não viu o único caminho, a verdade, que o conduz à vida. Aquele homem que anda pelos seus próprios caminhos, achando que Deus não existe, achando que Deus não ama, não está olhando o que ele está fazendo. São esses homens que praticam tais iniquidades, são esses homens que praticam essas injustiças. Então, quando nós, qualquer um de nós, sofremos algum dano, nós nos sentimos injustiçados. Nós que já somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também podemos cair nesse erro, nos acharmos injustiçados por tal fato, tal coisa estar acontecendo. Mas a justiça de Deus, ele nos ensina que a justiça pertence a Ele, e qualquer dano que eu desejar a outra pessoa, eu não posso agir dessa maneira. Os homens, no entanto,
por se sentirem injustiçados, querem praticar a justiça, querem fazer justiça muitas vezes com as próprias mãos. Foi ofendido, quer ofender da mesma forma ou de forma pior. Foi prejudicado, quer prejudicar até mesmo às vezes de uma forma pior. Nós, irmãos, nós devemos olhar para Cristo e aprender com Ele aquilo que Ele nos ensinou. E está registrado na palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que nós não devemos caminhar de maneira olho por olho, dente por dente. Nós devemos caminhar de maneira olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, porque ele sim, ele poderia ter aberto a sua boca enquanto estava sendo levado como um cordeiro ao matadouro. Mas ele não fez. Isaías diz que ele, como uma ovelha perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então nós devemos aprender, porque muitas vezes nós queremos falar, nós queremos revidar, nós queremos essa velha natureza que nos induz a isso, muitas vezes nos ira, na verdade, né? Nos leva a pecar. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu, na minha incredulidade, enquanto eu andava afastado de Deus, eu tive um carro roubado, né? Foi furtado. Levaram esse carro e o desejo que eu tinha naquele momento que eu estava passando por esse problema era que o autor deste crime sofresse duras penalidades, sofresse duras correções. Pensei até mesmo em entrar na polícia, me candidatar a entrar na polícia para poder fazer justiça com as próprias mãos. Então, irmãos, a Bíblia diz que caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Eu, como tantos outros, gostariam de ter feito justiça com as próprias mãos. Mas graças a Deus, esse sentimento, hoje, ele foi tirado, né? Daqui para frente a gente pode sofrer injustiça? Sim, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Não só eu, cada um de vós. Cada um dos irmãos, cada pessoa que habita sobre essa terra está sujeito a sofrer, a padecer uma injustiça. E com isso, sofrer danos. Com isso, se sentir injustiçados. Mas nós temos o consolo, irmãos, nós temos o Consolador, nós temos a Deus do nosso lado. Nós acabamos de ler aqui em Salmos que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor para que nenhum mal venha acontecer a nós. Então isso é confortante, é regozijante. É maravilhoso saber que Deus ele tem cuidado de nós. Se nós pararmos para olhar cada detalhe, irmãos, das nossas vidas, o que tem acontecido, muita coisa acontece ou deixa de acontecer e a gente nem percebe. A gente não vê que Deus atuou ali em determinados momentos e nos livrou, nos concedeu, nos deu o alimento, nos deu o trabalho, nos deu a nossa família, tem nos guardado, né? Nas pequenas coisas, às vezes passa despercebido, mas até mesmo nas pequenas coisas Deus tem cuidado de nós. Então, ao homem, né? Ao homem injustiçado, ele quer praticar justiça com a própria mão, com as próprias mãos, e não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que Jesus deixou registrado, ensinado aos seus apóstolos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós vamos ver que Deus, por meio da sua palavra, ele ensinou que não deve ser assim. Não é olho por olho, dente por dente. Vamos fazer uma leitura breve, ainda falando do testemunho da justiça do homem, em Salmos 36. Salmos 36, do versículo 1 ao 4, que diz assim, olha só como é o ímpio. Vejam só, assim diz a palavra de Deus, Salmos 36, ainda falando sobre a justiça do homem. A prevaricação do ímpio diz no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Então o ímpio, muitas vezes ele diz no íntimo do seu coração, não há Deus, não existe Deus e não há nada que ele possa fazer por mim. Então, por causa disso, o homem ele maquina o mal. O homem ele
tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Deseja a morte, deseja roubar, deseja dar o troco, pagar com a mesma moeda, né? Então, no versículo 2, continuando nossa leitura, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. O homem, quando ele é tomado pela ira, quando ele deixa que a ira avance e tome conta, ele certamente perde a cabeça e faz coisas duvidosas, né? Que certamente se duvidava que aquela pessoa poderia fazer isso, e ele deixa então de fazer o bem. No versículo 4 ele diz: maquina o mal na sua cama, pões em caminho que não é bom. E ele não aborrece o mal, ou seja, ele não se aparta do mal. Continuamente, até mesmo a Bíblia diz que da saída do coração do homem é que provém as saídas da vida, as escolhas. Então, continuamente, o homem maquinando o mal, né? Aquele homem, e isso leva o homem a desejar, a querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas Cristo, Deus, nos ensinou por meio de Jesus Cristo a justiça, a única justiça que pode ser aplicada ao homem, de forma que ele possa se reconciliar novamente com Deus. Porque o estado do homem hoje é estar afastado. Ele não tem nenhuma ligação, nenhuma comunhão com Deus. Pelo contrário, o homem hoje trabalha, ele corre atrás dos seus afazeres, das suas coisas, mas pensando em si próprio. Não pensando na obra de Deus. Não pensando em trabalhar ou fazer qualquer coisa que o faça se achegar a Deus. Nós sabemos que para se achegar a Deus é necessário olhar para dentro de si mesmo, reconhecer os seus pecados. Reconhecer que é pecador e que está afastado de Deus pelos seus pecados. E a única forma de se achegar a Deus é olhando para Cristo, crendo que Ele é o único caminho para nos levar a Deus. Ele é o único caminho que nos livra da condenação eterna, Ele é o único caminho que nos dá a vida eterna, Ele é o único caminho que nos religa novamente com Deus. O homem hoje ele está separado, Deus está aqui e o homem está aqui. Não tem nenhuma ligação entre eles. Mas Jesus Cristo foi posto para remissão dos nossos pecados. Cristo foi enviado de Deus para salvar o homem do seu estado de condenação. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos lá em Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 38 e o versículo 39, que diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Ouviste que foi dito, palavras de Jesus. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Versículo 39 diz assim: Eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Ao contrário do que o mundo prega, ao contrário do que o mundo considera como justiça, Jesus ele nos ensina por meio da sua palavra que o homem, quando for injustiçado, ele não deve retribuir com a mesma moeda. Ele não deve pagar o mal com o mal, né? É isso que nós aprendemos. Vamos mais à frente em Lucas capítulo 6, um pouquinho à frente ainda no Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Nós vamos ler alguns versículos que diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 27, tá? Diz assim: Mas a vós que ouvis, digo, palavras de Jesus,
Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Versículo 31 diz: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Ou seja, se eu não quero ser maltratado por outra pessoa, eu não devo maltratá-la também. Se eu fui ofendido por alguma pessoa, eu não devo ofendê-la. Não devo pagar com a mesma moeda. No versículo 35, Jesus ele diz assim: Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E vejam só, irmãos, Deus exercendo aqui a sua justiça por meio de Jesus Cristo, ensinando por meio de Jesus Cristo a justiça de Deus, ensinando que nós devemos amar aos nossos inimigos. Por que nós devemos amar aos nossos inimigos e não condená-los? Nós devemos amá-los porque Deus, ele é bom, ele é benigno, até mesmo com os maus e ingratos. Então, se nós somos ofendidos, não pagar com a mesma moeda. Jesus ensinando, e quando Jesus ensina, não há argumentos, não há o que falar, não há o que o homem possa dizer para falar ao contrário. O que a Bíblia ensina é a verdade, não tem como mudar. A gente vê a justiça de Jesus até mesmo no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos, mas Deus, sendo misericordioso, exerceu ali a sua justiça, matando um cordeiro que não tinha nada a ver com a situação, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Depois de alguns anos, Deus, vendo a sua criação, o homem totalmente corrompido, não querendo saber de Deus, então ele manda um dilúvio e a sua justiça é aplicada de maneira que aquele homem, Noé, que buscava a face de Deus, buscava ter comunhão com Deus, ele foi poupado. Ele confiou naquilo que Deus tinha lhe ordenado, construir a arca, e que levou muito tempo para ser construído, se eu não estou enganado, 100 anos. E durante esse tempo, Noé pregou aquela cidade, que se considerava uma cidade maravilhosa, mas era uma cidade totalmente mergulhada no pecado, totalmente afastada de Deus, não queria saber de nada de Deus. Então Deus pratica a sua justiça, poupando ali a vida de Noé, sua esposa, seus filhos e suas 3 noras. Deus praticou a sua justiça matando toda aquela outra multidão que existia, mas ele também praticou a sua justiça dando oportunidade àqueles que dessem ouvido a Noé para se arrependerem dos seus caminhos e se guardarem dentro da arca, serem salvos pela arca daquele dilúvio. Mas nenhum deles creram, duvidaram, né? E então somente Noé e a sua família subsistiram. A justiça de Deus então foi aplicada, irmãos. Mais adiante, Abrão, depois chamado de Abraão, partiu da sua terra para uma outra terra que ele não conhecia, atendendo a um chamado de Deus, confiou no chamado de Deus e foi. Pegou a sua família, a sua esposa
e os seus servos, e foi. Deus aplicou ali também a sua justiça, dando a ele a oportunidade de ir para um local, para um lugar, para uma terra prometida, e também ele que já havia perdido as esperanças de ter um filho, de ter uma descendência, Deus falou para ele: você terá uma descendência maior do que se pode contar as estrelas, como um grão de areia da praia, né? E não se pode contar de tão numerosa que seria essa descendência. Então ali Abraão, confiando em Deus, acreditando, crendo naquela palavra, ele foi justificado. Eis aí a justiça de Deus, de maneira totalmente contrária a que o homem pensa ser justiça. Totalmente contrário àquilo que o homem pensa praticar justiça, né? Mais uma vez nós vamos voltar lá em Salmos de Davi, para nós vermos que o Senhor ele é justo e nos ama. Vamos lá em Salmos, livro de Salmos 11, versículo 7. Salmos 11, deixa eu achar aqui também, versículo 7, tá? Que diz assim, a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns livros, algumas passagens aqui em Salmos, e nós vamos encerrar lá em Romanos, tá bom? Diz assim, Salmos 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então, aqueles a quem Deus vê retidão na sua vida, Ele ama este justo. E o seu rosto, a sua face, ela está voltada para estes que são retos. Vamos ver também, um pouquinho à frente aí na próxima página, Salmos 15, do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, o próprio salmista responde dizendo, ser um salmo de Davi, ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, mas ele não está falando da justiça dos homens, ele está falando da justiça de Deus. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, a morrer, a padecer numa cruz, a derramar o seu sangue, para que isto pudesse então dar a oportunidade ao homem de crer na justiça aplicada por Deus em Jesus Cristo, aquela sofrimento, aquilo que era reservado a nós, aquela condenação que era para cada um de nós, Jesus sofreu essa condenação. Jesus padeceu essa condenação. Deus enviou a Jesus Cristo para aplicar a sua justiça, de maneira que os homens olhem para Cristo e creiam que Ele é o Salvador do mundo, e façam as suas obras, e pratiquem a sua justiça, e falem verazmente segundo o coração de Deus, e não segundo o coração dos homens. Então, irmãos, nós devemos verdadeiramente nos atentar àquilo que Deus tem proposto para nós, aquilo que Deus tem colocado adiante de nós. Será que nós sermos ofendidos nos leva a querer ofender também? Nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele remova isso de cada um de nós, porque isso não faz parte da nova natureza. Isso faz parte da velha natureza, aquilo que eu era antes de conhecer a Jesus, né? Vamos ver também Salmos 24, vamos ler do 1 ao 6. Salmos 24, do 1 ao 6, que diz assim: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Então ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, nós aprendemos que nós devemos sim buscar a justiça de Deus. Nós devemos sim buscar a Cristo, que foi enviado de Deus para fazer justiça, olhando, para os homens, para que os homens fossem justificados perante Deus, para serem então chamados filhos de Deus. Aqueles que não têm a Cristo hoje, há um ditado que diz, somos todos filhos de Deus. E essa é uma frase muito enganosa. É o que Satanás quer que o homem acredite, que todos são filhos de Deus. Mas a verdade é, nem todos são filhos de Deus, porque nem todos creem no Filho unigênito de Deus, aquele que veio padecer para que nós pudéssemos ser justificados pela fé, para estarmos diante de Deus, para nos tornarmos então filhos de Deus, Para encerrarmos, vamos lá em Romanos capítulo 3. Romanos, depois de Atos, capítulo 3, vamos ler do versículo 21 ao 26 para encerrarmos. Então, Romanos 3, do versículo 21 ao 26, que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como nós já sabemos, a Bíblia, lá atrás, muito antes de Jesus nascer, 1.500 anos, 1.000 anos, 2.000 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia ela já vinha sendo escrita. E os profetas daquele tempo, eles já falavam de Jesus, eles já apontavam que Jesus viria, o Messias, aquele que salvaria todo aquele que nele crê, toda a humanidade que cresce nele. Então, continuando a nossa leitura, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus completamente, andando, caminhando, trabalhando a seu próprio bel prazer, a sua própria maneira de viver. É assim que o homem caminha hoje, completamente separado de Deus. Versículo 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Até mesmo, irmãos, antes de Cristo morrer e padecer na cruz, os pecados cometidos pela humanidade eram cometidos sob a paciência de Deus. Deus é um ser extraordinário, é o Criador, e Ele é paciente. Paciente muitas vezes até mesmo muito mais, não há nem como comparar. Porque existem pais e mães que não têm paciência com seus filhos. Existem pais e mães que não têm paciência, não têm longanimidade, não conseguem
exercer a sua autoridade sobre seus filhos. Mas Deus, sendo todo-poderoso, sendo o Criador, os pecados cometidos até a vinda de Jesus Cristo eram cometidos sob a paciência de Deus. Deus foi paciente em não condenar, em não exterminar novamente aquele povo que vieram antes de Cristo. Versículo 26, para nós encerrarmos, ele diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Eis aqui, meus irmãos, a justiça de Deus. Não é uma justiça que lança em rosto, ou nos dias de hoje, como se diz, que se joga na cara, que ofende, que machuca, que nos traz indignação, ou que nos traz algum prejuízo. A justiça de Deus ela é totalmente contrária à justiça do homem. Ele aplicou a sua justiça em Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser justificados perante Ele e assim sermos salvos. Assim sermos salvos da condenação eterna, da ira que hoje está sobre aquele que ainda não tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo adolescente, todo idoso, ele precisa dessa justiça. Lá em Mateus 5, se eu não estou enganado, ele diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a justiça de Deus já está disponível a qualquer um que queira receber essa justiça, que queira ter essa justificação para se livrar de uma condenação eterna, para deixar para trás os seus pecados, a sua vida de caminhada longe de Deus, para passar a caminhar perto de Deus. Eis a justiça de Deus, irmãos, completamente diferente da justiça dos homens. Não há como comparar, eu sei, mas nós devemos mostrar o homem, o estado do homem, e aquilo que Deus preparou para que o estado do homem pudesse reaproximá-lo novamente de Deus. Amém? Desculpe ter sido longo a pregação, mas essa meditação, é necessário para que nós venhamos a compreender nesse pequeno trecho que nós lemos, alguns trechos sobre a justiça de Deus, e que nós venhamos a refletir e a praticar cada vez mais a justiça de Deus e não querer praticar as nossas próprias justiças. Amém? Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente semana, que nos coloquemos aí debaixo dos cuidados de Deus para passarmos a semana, e espero rever os irmãos em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima.